Imagino o mundo inteiro exigindo que a gente negue a nossa própria consciência, sob a ameaça de destruição total e até da fogueira mesmo. É um cenário aterrorizante, né? Demais. E o que é necessário no coração de um ser humano para não dar nenhum passo para trás quando todos os poderes da Terra gritam para que ele recue? É com essa reflexão ecoando na mente que eu deixo aqui uma saudação muito calorosa, cheia de afeto e alegria, a cada coração que nos acompanha agora, especialmente aos queridos ouvintes do canal Voz do Remanescente. Um abraço enorme a todos. É um privilégio imenso estarmos juntos para mais este encontro. Com certeza. Hoje a gente vai mergulhar num terreno histórico e espiritual sagrado. A nossa exploração profunda foca no capítulo 8 do livro Grande Conflito. E olha, quando falamos da magnitude deste texto, o que domina é o assombro diante da coragem humana movida pela fé, sabe? Sem dúvida. E o nosso grande objetivo nessa análise de hoje não é apenas recontar a história, mas compreender os mecanismos de um momento que definiu a trajetória da humanidade. Exato. Queremos entender como e por que um único homem, armado única e exclusivamente com a palavra de Deus, conseguiu abalar as estruturas do maior império político e da mais poderosa instituição religiosa que existiam na Terra. Para entender isso, a gente precisa montar o tabuleiro político da Europa no século XVI, porque as coisas não aconteciam no vácuo, né? A gente tem um novo imperador, o jovem Carlos V, que acaba de assumir o trono da Alemanha. E assim que a coroa toca a cabeça dele, os emissários de Roma já o cercam. A pressão era gigantesca desde o primeiro dia. Sim, o objetivo deles era muito claro. Eles queriam um decreto imperial sentenciando o monge Martinho Lutero à morte. Mas no meio do caminho existe um homem chamado o Eleitor da Saxônia. E lendo as anotações desse estudo, eu percebi que muita gente pode não entender o peso desse título. Tipo, por que o imperador, que supostamente manda em tudo, teria que dar ouvidos a um eleitor? Essa é uma peça fundamental para entendermos o porquê de Lutero não ter sido simplesmente eliminado de imediato. O Império Romano Germânico não era uma monarquia absolutista onde o imperador, estalava os dedos e todos obedeciam. O imperador era escolhido por um conselho de nobres poderosos, os chamados príncipes eleitores. E esse eleitor da Saxônia, o príncipe Frederico, foi a peça-chave para coroar Carlos V. Então o imperador devia o trono a ele. Exatamente. E Frederico exige algo inédito. Ele diz que Lutero não pode ser condenado sem ser ouvido. Ele exige um salvo-conduto e um julgamento justo perante juízes imparciais, na famosa Dieta de Worms. Pera, só para quem não está familiarizado com os termos da política do século XVI. Quando a gente diz dieta, não estamos falando de nenhuma restrição alimentar, certo? Certo, nada de dieta alimentar. Uma dieta, nesse contexto histórico, era uma assembleia imperial formal. Era tipo um parlamento ou conselho, onde o imperador se reunia com os príncipes, nobres e representantes da igreja para deliberar sobre os assuntos do império. Entendi. E essa específica aconteceria na cidade de Worms. Quanto ao salvo-conduto que o eleitor exigiu, era um documento oficial que garantia a segurança física de Lutero. Uma promessa legal de que ele poderia viajar até lá, falar e voltar sem se preso ou morto no caminho. Sabe, para deixar isso mais palpável para a nossa realidade, eu fico imaginando um tribunal corporativo de altíssimo risco. Pensa em Carlos V como um CEO recém-nomeado. Boa analogia. Pois é. Ele sofre uma pressão esmagadora dos maiores acionistas, que representariam Roma, exigindo a demissão sumária e a ruína de um funcionário de baixo escalão. Mas aí, o presidente do conselho, o homem que colocou o CEO na cadeira, bate na mesa e diz: não, nós vamos seguir o devido processo legal. É bem por aí mesmo. E o que me deixa perplexa é a reação de Lutero. Quando ele recebe a convocação, ele estava gravemente doente. Qualquer um usaria isso como a desculpa perfeita para não ir a um lugar onde queriam a cabeça dele, né? A saúde dele estava bem alquebrada, de fato. Mas a resposta que ele dá mostra de onde vinha a força dele. Ele declara ao eleitor que, se não pudesse ir ao Worms com saúde, que fosse levado para lá doente, do jeito que estava. Nossa. É impressionante. Mas Roma não ia ficar de braços cruzados esperando ele chegar, certo?
Como o imperador estava dividido por causa dessa dívida política com o eleitor, Roma percebeu que precisava atacar e envenenar a mente daquela assembleia antes mesmo de Lutero pisar na cidade. É aí que o delegado papal, Aleandro, entra em cena. Sim, Aleandro percebeu o perigo. O que a inspiração nos mostra com muita lucidez é a aversão que o sistema tinha à luz. Roma queria silenciar Lutero sem ouvi-lo, porque a verdade, quando exposta ao escrutínio público, é o maior terror do erro. Com certeza. Um debate aberto seria desastroso para eles. Então Aleandro pede a palavra na Assembleia e faz um discurso grandioso. Ele era um homem brilhante, dono de uma eloquência rara, e falou por horas a fio. Ele usou toda a sua astúcia para defender o papado e derrubar a reforma, lançando todo tipo de acusação imaginável contra Lutero. E lendo o relato desse discurso, tem um detalhe que chama muita atenção. Aleandro usa a tribuna para rotular os luteranos da forma mais pejorativa possível. Ele os chama de uma quadrilha de insolentes pedantes, padres corruptos, devassos monges, advogados ignorantes e nobres degradados. Pesado, né? Muito. O argumento principal dele era numérico e elitista. Ele dizia que a tradição católica era infinitamente superior em número, em poder político e em erudição. E o que é fascinante analisar aqui, e o espírito de profecia traça um paralelo contundente sobre isso, é a mecânica desse tipo de ataque. Essas são as mesmíssimas armas usadas em todas as épocas contra os defensores da verdade. É verdade. O argumento de que os que pregam a palavra pura são poucos, são pobres, são indoutos ou ignorantes, enquanto a maioria esmagadora e poderosa está do lado da tradição, isso não é um argumento novo. Mas, como diz a mensagem inspirada, esses argumentos populares não são mais conclusivos hoje do que foram naqueles dias. A verdade não é definida por votação da maioria. Mas peraí, lendo o desenrolar dessa assembleia, eu confesso que fiquei confusa com uma reviravolta política. Aleandro faz esse discurso de horas destruindo Lutero. Ele parece convencer a sala inteira. Mas logo em seguida, quem se levanta para expor a corrupção de Roma não é um aliado do reformador. É o Duque Jorge da Saxônia. Isso mesmo. Mas ele não era um dos maiores inimigos da reforma? Como isso faz sentido? Parece um erro tático absurdo ou uma contradição gigante, né? Mas é aí que a mecânica da providência divina fica evidente. O Duque Jorge realmente odiava a doutrina de Lutero. Ele era um inimigo ferrenho da reforma. No entanto, ele odiava ainda mais a corrupção flagrante, a extorsão e os abusos morais que os representantes de Roma praticavam na Alemanha. Então ele se levanta e, com uma precisão terrível, começa a listar os enganos do papado. Ele apresenta 101 especificações de abusos. 101? Caramba! Sim, ele detalha a avareza, a venda de indulgências, os escândalos do clero, tudo. Basicamente, a própria oposição de Lutero fez o trabalho de preparar o terreno para ele. Exatamente isso. A conclusão que a pena inspirada nos traz sobre esse momento específico é de uma profundidade imensa. Se os olhos daquela assembleia pudessem ser abertos, eles veriam anjos de Deus transitando no meio deles. Uau! Uma voz infinitamente maior que a de Lutero e maior que o próprio papado falou através dos adversários da verdade. Ao expor a podridão do sistema, o Duque Jorge quebrou o feitiço do discurso de Aleandro e deixou a Assembleia pronta para ouvir o que Lutero teria a dizer. E onde a coisa fica realmente tensa é que, com a Assembleia agora perfeitamente ciente e incomodada com as corrupções de Roma, a simples presença de Lutero em Worms se torna um barril de pólvora. Inicia-se então a jornada de Wittenberg até a cidade da Assembleia. E olha, não foi uma viagem tranquila. O clima não era de festa, era de um funeral antecipado, sabe? O peso psicológico dessa viagem devia ser esmagador. O povo estava oprimido por pressentimentos terríveis. As pessoas saíam às ruas não apenas para vê-lo, mas para se despedir mesmo. As cenas cortam o coração. Lutero se despede de Melanchthon, que era o braço direito e amigo mais íntimo dele, com lágrimas nos olhos. Ele diz: "Se eu não voltar e meus inimigos me matarem, continua a encenar e permaneça firme na verdade." Uma despedida de quem achava que não ia voltar. Sim, imagina o estado mental de um homem caminhando para o que ele acredita ser o seu próprio fim. Em um momento da viagem, um padre, tentando alertá-lo do perigo,
mostra Lutero o retrato de um reformador italiano que havia sido queimado vivo. Era um lembrete visual, gráfico, do que a máquina de Roma fazia com quem discordava dela. Mas é diante desse terror psicológico que vemos a natureza da fé genuína. Quando avisaram que o queimariam até reduzi-lo a cinzas, a inspiração registra a resposta lendária que ele deu. Ele disse, ainda que acendessem por todo o caminho uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor, eu caminharia pelo meio delas. Arrepia só de ouvir. E pouco antes de chegar à cidade, quando amigos apavorados tentaram convencê-lo a dar meia volta, ele proferiu aquela que talvez seja sua frase mais célebre. Mesmo que houvesse tantos demônios em Worms como telhas nos telhados, eu ali entraria. O que me faz pausar e refletir é o que ele faz no meio dessa viagem. Ele para na cidade de Erfurt. O povo implora para que ele pregue. Agora tenta se colocar no lugar dele. Você está indo ao julgamento, o mundo inteiro está falando de você, as pessoas estão com pena do seu sofrimento. A pressão é incalculável. O instinto humano seria subir ao púlpito e fazer um discurso inflamado sobre injustiça, tentar ganhar o apoio político da multidão, ou pelo menos desabafar sobre o medo da morte. Mas o que ele faz? É surpreendente. Ele sobe ao púlpito e fala sobre o homem do Calvário. Ele prega justificação pela fé. As primeiras palavras dele para aquela multidão ansiosa são: paz seja convosco. Ele completamente perde de vista a própria tragédia e se esconde atrás de Jesus. E por que isso é tão importante de se notar? Porque a verdadeira coragem não nasce da autoconfiança humana, e sim do completo abandono do ego. Se ele estivesse focado em si mesmo, o pavor o teria paralisado. Com certeza. Mas o foco dele estava no sacrifício de Cristo. Isso ancorou a mente dele. E essa âncora que nos leva à chegada dele a Worms e ao confronto que mudaria o mundo. A entrada na dieta é um dos momentos mais cinematográficos da história. Aquele monge de origem humilde, vestido com seu hábito simples, o rosto pálido e marcado pelas marcas da doença recente e da exaustão, está de pé no centro do salão. Uma cena de Davi contra Golias, né? Perfeito. Ao redor dele, o maior tribunal do mundo terreno. O imperador, envolto em poder, rodeado de príncipes riquíssimos, cavaleiros, embaixadores e legados da igreja. O silêncio devia ser ensurdecedor. Um oficial imperial se levanta, aponta para uma pilha de livros escritos por Lutero sobre a mesa e dispara 2 perguntas diretas. Você os reconhece como seus e você se dispõe a retratar-se do que escreveu neles? A Assembleia inteira prendeu a respiração, esperando uma explosão de rebeldia ou um recuo imediato. Mas, demonstrando um domínio próprio impressionante, Lutero reconhece a autoria dos livros, porém pede um dia de prazo para responder a segunda pergunta. Inteligente. Muito. E ele explica o porquê. A questão envolvia a fé e a salvação das almas. Ele queria ter certeza de que não ofenderia a palavra de Deus, agindo por impulso, falando nem menos e nem mais do que a verdade exigia. E esse pedido de tempo nos leva aos bastidores. Leva àquela noite que foi literalmente a noite de luta de Lutero, o Getsemane pessoal dele. Uma observação muito precisa. Porque, longe dos olhares da multidão, sozinho em seus aposentos, a humanidade dele pesou. A fé vacilou por um momento. O terror o envolveu como uma nuvem escura. Ele se viu pequeno, impotente, diante do abismo, cercado pelos poderes colossais deste mundo e pelas forças das trevas. Nossa! A pressão psicológica e espiritual o levou a lançar-se com o rosto em terra. Os clamores dele naquela noite, registrados pela história, são lancinantes. Ele orava: ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão terrível é este mundo. E percebeu que não dava para bater de frente com o império usando força intelectual ou política. Exatamente. Ele compreendeu que se colocasse a confiança na força do mundo ou na própria inteligência, tudo estaria perdido. A narrativa da mensagem inspirada compara essa noite à luta do patriarca Jacó no Val de Jaboque. Lutero lutou com Deus na escuridão e ele prevaleceu porque foi esvaziado de toda a presunção. Que lindo isso! Sim, ele tirou a âncora de si mesmo e aprendeu inteiramente em Cristo,
percebendo que Deus era o seu único escudo. No dia seguinte, a transformação é visível. Quando ele retorna à presença da dieta, ele não é mais um monge acuado. Ele está tranquilo, firme, ele não teme mais os homens. Quando pressionado novamente, ele divide seus livros em 3 categorias lógicas e diz com uma submissão no trato, mas uma firmeza de aço na fé: provem o meu erro. Ele joga a responsabilidade para eles. Sim, ele pede que usem os profetas e os apóstolos. Ele chega a dizer que, se o convencerem pelas escrituras, ele seria o primeiro a jogar os próprios livros no fogo. Mas a corte não estava interessada em estudos bíblicos, né? Eles queriam a manutenção de poder. Debater teologia exporia ainda mais os erros que o Duque Jorge já havia listado. Então o oficial exige dele uma resposta clara, sem ambiguidades, sem rodeios diplomáticos. A pergunta final é: você vai se retratar ou não? E é nesse instante que atingimos o clímax absoluto. O silêncio na sala. E Lutero profere as palavras imortais. Ele diz: não posso submeter minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras. Não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. E selando seu destino, ele conclui: aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus queira ajudar-me. Amém. A grandiosidade e a tensão desse momento são indescritíveis. O que a pena inspirada nos detalha é que a luz do próprio céu iluminava o semblante daquele homem solitário. A pureza do caráter e a paz inabalável no coração dele transpareceram de tal forma que a assembleia inteira ficou muda de espanto por um longo tempo. Eles ficaram sem reação. Até os inimigos tiveram que admirar a grandeza daquele espírito. Essa foi a vitória espiritual incontestável. Ele desarmou o maior tribunal do mundo com uma única arma: a verdade simples. Mas, como sabemos, as consequências terrenas desse ato não demorariam a chegar, né? Com a Assembleia encerrada e as portas fechadas, o jovem imperador Carlos V tinha uma escolha a fazer. Ele foi exposto à luz de forma inegável, mas, movido pelo medo de perder alianças políticas e se agarrando à tradição, ele rejeitou a verdade. Carlos V declarou abertamente que imitaria o exemplo dos seus antepassados católicos. Ele decidiu apoiar a instituição romana com todos os seus abusos expostos, puramente porque os pais e avós haviam feito isso antes dele. A tradição pesou mais que a consciência. Que tragédia! E é aqui que a mensagem inspirada nos traz uma lição poderosíssima sobre como o comodismo funciona e um alerta severo para as gerações futuras. Muitas pessoas hoje operam exatamente sob a mesma lógica de Carlos V. Elas rejeitam uma nova compreensão da verdade que Deus lhes apresenta simplesmente porque seus antepassados não a tiveram ou não a seguiram. É aquela clássica desculpa paralisante, né? Ah, mas sempre foi assim na minha família. Ou a tradição secular na minha comunidade é essa. Quem sou eu para mudar? É o refúgio na tradição. Mas o texto nos lembra de um princípio espiritual irrevogável. Não fomos colocados no mesmo ponto da história em que nossos pais estavam. Consequentemente, não seremos julgados pela luz que eles tiveram, mas pela luz que brilha sobre nós no nosso tempo. Faz todo sentido. Fugir da responsabilidade de investigar a palavra por conta própria, usando a tradição como escudo, é repetir o trágico erro daquele imperador. E com a recusa oficial do imperador de aceitar a reforma, a sorte de Lutero parecia definitivamente selada. O salvo-conduto expiraria em breve. Um edito imperial foi promulgado declarando Lutero um fora da lei, chamando-o de o próprio Satanás em forma de homem. Ninguém poderia dar-lhe comida, água ou abrigo. Quem o encontrasse tinha o dever legal de entregá-lo para ser morto. E é nesse cenário de morte certa que acontece um dos episódios mais inusitados da história: o falso sequestro. Uma estratégia brilhante, orquestrada nos bastidores pelo mesmo eleitor Frederico da Saxônia, que exigiu o julgamento justo. Pois é, um sequestro falso. Na viagem de volta para casa,
Cruzando uma floresta densa, a carruagem de Lutero é cercada por cavaleiros armados e mascarados. Eles arrancam o monge de lá com violência e somem com ele na noite, levando para o castelo de Wartburgo, escondido no alto das montanhas. O plano perfeito. Sim, o mistério foi tão bem arquitetado que nem o próprio príncipe Frederico quis saber os detalhes exatos de onde ele estava para poder dizer sobre o juramento que não sabia o paradeiro do reformador. Lutero evaporou, o mundo achou que ele estava morto. Se conectarmos isso ao grande quadro espiritual, a análise que a inspiração faz desse período de isolamento é de uma sensibilidade ímpar. A pergunta que fica é: por que Deus permitiu que seu maior porta-voz fosse retirado abruptamente do cenário público no seu momento de maior glória e influência? Por que confiná-lo naquele silêncio, no que ele mesmo chamou de seu Patmos rochoso? Porque, olhando de fora, parecia o pior momento possível para perder o líder do movimento. Aos olhos humanos, sim, mas a resposta divina lida com nosso ego. Quando as pessoas experimentam uma grande libertação, a tendência natural e corrompida do ser humano é exaltar e idolatrar o instrumento mortal que Deus usou. Ah, o perigo de focar no mensageiro. Exato. As multidões em toda a Alemanha já estavam olhando para Lutero como um herói quase mítico, alguém superior aos outros homens. Satanás sabia disso e queria usar essa adoração para inflar o orgulho de Lutero e fazer com que as pessoas depositassem sua fé num líder religioso humano, em vez de continuarem focadas nas Escrituras. Uau, então foi um resgate duplo. Salvou a vida física dele e salvou a alma dele do orgulho. Perfeitamente colocado. No silêncio de Wartburgo, isolado dos aplausos e das bajulações das multidões, Lutero percebeu a sua própria pequenez. Ele foi retirado de cena para que os olhos do povo não repousassem sobre o pregador, mas se voltassem única e exclusivamente para o autor da mensagem. Deus estava garantindo que a reforma não levasse a marca de um homem genial, mas a marca inconfundível do céu. Isso é simplesmente espetacular. Para amarrar toda essa jornada histórica e espiritual que fizemos hoje, a gente precisa visualizar a mecânica do poder triunfante da verdade. Vamos tentar imaginar a verdade de Deus como uma nascente de águas puras e cristalinas, brotando silenciosamente no alto de uma montanha intocada. Bela imagem. E então, os homens poderosos deste mundo, impérios de séculos, conselhos influentes, tradições enraizadas, olham para aquela pequena nascente e decidem que essa água é perigosa. Eles decretam que ela não deve fluir. Então, eles tentam colocar pedras pesadas sobre ela. Eles constroem represas gigantescas feitas de dogmas, ameaças e editos de morte. Eles chegam a legislar contra a água. Mas qual é a natureza imutável dessa água viva? Ela não pode ser contida por decretos de papel ou espadas. A verdade sempre encontra um caminho. Ela escorre pelas frestas, acumula força no silêncio dos castelos e das prisões, rompe as barreiras construídas pelo orgulho humano e, inevitavelmente, se transforma em um rio caudaloso e imparável. Um rio que purifica e transforma tudo por onde passa. E esse é o grande legado de Worms. O poder triunfante da verdade não depende da força, da riqueza ou do prestígio de quem a defende. Ela não precisa que impérios a validem. Ela depende e se sustenta única e exclusivamente na autoridade infalível daquele que a pronunciou. Sem dúvida. Que imagem poderosa! E toda essa nossa análise profunda nos deixa com uma última semente um pensamento provocativo para o coração e a mente de cada um que nos ouve. Quando a sua hora de crise chegar, e a história e a profecia nos garantem que ela chegará para todos, onde estará a sua âncora? A fé que sustentará sua vida estará firmada nas tradições confortáveis da multidão e na aceitação da maioria, ou você terá passado tempo suficiente debruçado sobre a palavra para poder olhar nos olhos da pressão global e dizer, diante de todo o universo, aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Com esse desafio ecoando na nossa consciência que nos despedimos no encontro de hoje. Queremos agradecer imensamente a companhia de todos que nos ouviram, com aquele abraço super especial à família do canal Voz do Remanescente. Continuem buscando
investigando e se maravilhando com a luz inesgotável das Escrituras, porque é ela que nos mantém de pé quando tudo ao redor desmorona. Até a nossa próxima exploração profunda.